Vamos lá para o Rio Grande do Sul conversar sobre um assunto extremamente importante com José Eduardo dos Santos, que é presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. José Eduardo, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso agrimercado. Olha, a gente tem preocupações aqui do setor de suínos e de outros setores aqui, setor do leite também, sobre preocupações com o abastecimento de milho no Rio Grande do Sul. É o segundo ano que o estado sofre perdas na sua produção por problemas climáticos. No ano passado foi soja e milho, com perdas gravíssimas, quase metade da produção se perdeu. Esse ano o milho não começou bem, né? Tivemos perdas logo no início da safra nova, soja ainda está indo bem. De que forma isso afeta ou preocupa o setor avícola também do Rio Grande do Sul, que é extremamente importante aqui no cenário nacional e também internacional? Muito boa tarde, José Eduardo. Boa tarde, Silmar. Mais uma vez, é uma satisfação poder participar aí do agrimercado, né? Fonte de informação segura aí que consegue levar a nossa mensagem aí aos quatro cantos do Brasil. Então, realmente, você entrou num tema bem delicado para nós no momento e um tema que a gente tem agora informações saindo do forno, porque tivemos agora de manhã, né, um grande encontro aqui da nossa comissão da área de grãos e suprimentos, né, junto com o presidente, ex-presidente executivo da BPA e agora presidente do conselho, presidente Turra, né, e alguns especialistas aí do setor, né, justamente uma avaliação aí, né, no início de ano, né, dessa atual situação. Nós tivemos aí um pequeno recuo, né, do preço do milho aí no final de dezembro, mas agora nós já estamos de novo com um patamar aí um tanto elevado, né? Nossos registros aqui apontam em torno de 85 a 87 a saca de milho, né, CIF, né, e isso ainda impacta drasticamente aí o nosso setor. Como você bem falou, nós tivemos aí, então, além de todo, né, as consequências da pandemia, né, influenciando na comercialização, na logística, né, no mercado como um todo, né, nós ainda tivemos aí, né, a seca de 2019, 2020 e agora, de novo, uma estiagem bem forte que prejudicou muito a safra de milho, que é a de 2020 e 2021. Né? Inclusive, nós recebemos aqui algumas estimativas aí do nosso consultor especialista em mercado, né, de grãos e carnes, né, o Carlos Cogo, né, ele já faz aqui uma estimativa de que nós teremos aí uma safra de no máximo 3,4 milhões de toneladas de milho, né, numa área de aproximadamente 800 hectares, né, o que nos preocupa muito, né, uma vez que o nosso consumo estimado, tanto avicultura, suinicultura, leite, né, e outras demandas que tem do grão, né, chega em torno de 6 milhões e meio de toneladas. Né? Automaticamente nós vamos ter que buscar esse grão, né, em algum canto do Brasil, né, ou importar, como já vem acontecendo em alguns casos, porém, com essa valorização cambial acaba também se tornando oneroso para o setor, né? E nós vamos então adotar o que nós comentamos hoje pela manhã, algumas estratégias de adequação. Né? Fizemos um pedido, né, no sentido aí de que as indústrias se conscientizem que é um momento de buscar um ponto de equilíbrio para podermos, né, iniciar esse ano, atravessar essa situação que ainda gera uma expectativa e acreditar aí, né, com o fator vacinação que a determinadas situações aí comecem a se desmobilizar. Porque por trás de todo esse movimento, né, há uma situação de especulação que está aí, né, exposta, né, há uma situação de ansiedade por parte, né, de produtores e consumidores, né, que não se tinha assim, um horizonte do que aconteceria com a economia, né, e com o fluxo produtivo do Brasil em relação aí à pandemia. Agora nós estamos vendo, né, uma luz no fundo do túnel e acreditamos que gradativamente nós teremos aí algumas mudanças no cenário. Enquanto isso, há uma extrema necessidade, né, de um ajuste, né, para buscar um ponto de equilíbrio tanto, né, na produção de carnes quanto na produção de ovos. E isso o setor, né, deve começar cada vez mais a intensificar para a gente poder, né, iniciar esse ano e ultrapassar aí esse momento crítico.
Pois, Eduardo, o setor de suínos, pelo menos, teve aí alguma contrapartida de uma grande demanda, especialmente por parte da China, manteve os preços bastante elevados, de certa forma compensou a alta dos custos de produção, que foi muito forte. O setor de Não, aves, aparentemente, teve a mesma sorte, né? Como é que está o cenário para esse ano, para vocês, em termos de margens, para o é, avicultor aí do Rio Grande do Sul? bom, nós ainda conseguimos aí, né, não na mesma proporção e condição do setor de suinocultura, que por decorrência aí do apetite chinês e pelas consequências da peste suína africana, né, teve um ano, digamos assim, extraordinário em matéria aí de exportações, né, exportando quase o dobro, ou se não o dobro, do que exportou em 2019. Então, isso é um mérito do setor também, que se adequou, né, a necessidade, essa demanda, né, crescente, né, e com isso, então, pôde alcançar esses índices. A avicultura sofreu, né, com uma certa pressão de mercado interno, uma produção também, né, elevada, né, e com isso, então, as margens foram prejudicadas. Agora, hoje nós trabalhamos com prejuízo, né, dos preços que estão aí, né, da carne de frango, em relação ao custo de produção, nós estamos trabalhando no prejuízo, então, por isso a necessidade, né, de buscar um ponto de equilíbrio entre produção, né, e o custo, né, a produção de carnes e ovos e o custo. Então, a tendência é o setor buscar medidas, né, de curto prazo, né, no sentido de poder superar e poder conseguir, né, se reoxigenar, né, para evitar danos piores, né, e com isso, então, a gente poder atravessar esse momento crítico. Há toda uma preocupação, né, a gente sabe, segundo a ministra da Agricultura, que há estoques, né, mas, porém, não se sabe quais são, né, as condições de viabilizar que esse estoque de milho seja absorvido pela indústria, né, e, ao mesmo tempo, aí nós temos todo ainda um período aí de recuperação. Nós discutimos hoje pela manhã, e isso vai entrar e já está, antes vinha de maneira esporádica, né, mas agora deve se acentuar aqui no Rio Grande do Sul, né, nosso direcionamento também do insumo do grão, né, incentivar aí as culturas de inverno, como trigo e triticale, né, que isso por uma questão de estratégia, até de sobrevivência do setor, principalmente aqueles pequenos produtores e que precisam se abastecer, e médios produtores, né, a tendência aí é nós adotarmos aí uma utilização dessas culturas de inverno, né, para minimizar os problemas, né, porque nós sabemos que os problemas climáticos a gente não sabe a proporção, né, que eles podem gerar de danos, e nós temos aí duas experiências seguidas, então nós temos essa preocupação aí futuramente, e até mesmo com os rumos aí da produção. Nós temos hoje competindo, além da exportação de grãos, nós temos também, né, indústrias de etanol que estão se instalando e vêm absorvendo grãos, então o setor é preciso se replanejar e preciso pensar em produzir dentro dessa nova e dura realidade. Pois é, eu tenho acompanhado essa discussão em relação à diversificação de culturas de inverno no Rio Grande do Sul, extremamente importante para compensar essa escassez que está se tornando até um pouco crônica de milho no estado. Para finalizar, José Antônio dos Santos, você está vendo um cenário de demanda melhor esse ano, mercado interno e externo, para a avicultura? Eu volto a dizer, né, Silmar, nós vimos num mercado muito tumultuado, né, nós vimos num mercado muito travado e de incertezas no ano passado, né, e início desse ano em decorrência da pandemia, que desestruturou, mexeu no nosso fluxo produtivo, né, retraiu as vendas lá nos primeiros meses da pandemia, onde se fechou muitos, né, estabelecimentos potenciais consumidores, né? E agora, então, com o advento da vacina, né, que a tendência é trazer uma segurança, né, para o setor, é esse sistema todo de comércio, né, de reabertura, de retomada, né, reverter, né, num consumo mais uniforme. E com isso, então, o setor poderá ter aí sim a chance de se reerguer, né, e voltar aos patamares de comercialização, inclusive nos países importadores, que também, né, sofreram as consequências e retraíram, em parte, suas compras, né? E hoje o Brasil, né, é um dos poucos países a nível mundial
né, que mantém um status sanitário para a avicultura que permite, né, nós atendermos e ampliarmos a nossa exportação, né? Nós não temos incidência de influenza aviária, que é uma enfermidade que dizima milhões de aves a mundo afora, né? E com todo o aparato que nós adotamos, né, nas medidas de biosseguridade, na orientação, nos investimentos todos, o Brasil se mantém livre dessa enfermidade que nos dá, né, a credencial de aumentar a exportação. Então, se nós continuarmos priorizando a sanidade, né, buscando o ponto de equilíbrio entre produção, consumo e a situação dos custos, a tendência sim é o setor, né, recuperar terreno, mas isso é preciso realmente uma conscientização de todos aqueles, do menor, do pequeno produtor até o grande empresário, né, de saber se portar nessa nova realidade que nós estamos vivendo aí a nível de economia, custos, né, e redirecionamento aí da nossa produção de proteína animal. Muito bem, está aí a palavra de José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, ASGAV. José Eduardo, olha, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso Agrimercado. Qualquer hora dessa a gente volta a conversar para botar o assunto em dia. E torcendo aqui para que esse ano melhor. Muito bom. Muito obrigado, José Eduardo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.